Eliene. Bom dia, tio. Bom dia, meus Bom dia. amores. Bom Como dia. é que está? Como é que está todo mundo? Está todo mundo bem? Todo mundo bem. Graças a Deus. Muito bem, graças a Deus. Então, bom dia para todos, né? Um abraço. Saudade continua, né? Mas já já a gente vai poder matar essa saudade, se Deus quiser. Estamos terminando o mês de novembro, né, gente? Amanhã nós entramos em dezembro. Essa semana nós temos a última semana de aula, próxima semana é o simulado de vocês, está todo mundo sabendo, né? Então, essa semana é semana de estudo dedicado, mais dedicado ainda, como a tia costuma dizer. Vamos se dedicar mais para tirar uma nota boa, né, para podermos não ficar de recuperação. Diga, Alonso. As provas vai ser do dia 7 ao dia 14? Do dia 7, exatamente, ao dia 14. Ok? Na próxima semana. Próxima segunda-feira, vocês estão fazendo o simulado de vocês, se Deus quiser. Então vai Ok? ser, então vai ser de segunda até domingo, porque dia 14 é domingo. Dia 14 é domingo, exatamente, mas é de segunda, do dia. Deixa eu ver aqui no calendário. A partir Dia do dia 14 é 7 de ao dia 1, quinta-feira. é de 7 a 11, meu amor. Ok? Então seria 4 Exatamente. dias de De prova. segunda. Oi? Então seria dia 4 provas. Não, vai ter dias que você vai fazer mais de uma prova. Ok? Entendeu, Hudson? Vocês ainda vão receber o calendário direitinho, tá bom? E eu acho que até sexta-feira vocês vão estar sabendo quem é que não vai ser preciso fazer. Certo? Então vamos Vai para a estar nossa lá correção. na agenda online, quem não vai fazer o nome? Vai estar lá, viu? Ok? Vamos lá para a página 232, correção. A gente vai corrigir a atividade que fala sobre o segundo reinado. Tá bom? Todo mundo pegando. Tia, qual é a página? 232. 232. Achou, meu amor? Achei. Pronto. Então, nós podemos iniciar, né? Primeira questão diz assim: descreva a inconstitucionalidade dos dos três primeiros períodos políticos após a independência, que foram os três períodos: primeiro reinado, né? Período regencial, que também foi um reinado, mas foi regenciado, né? E segundo reinado, ok? Primeiro reinado. Alguém quer ler a Posso falar, resposta ou quer tia? que eu te leia? Pode, amor, pode sim. Eu coloquei a Assembleia foi dissolvida e Dom Pedro I outorgou a Constituição de forma que lhe conviera.
Bom dia. Muito bem. Então, isso a gente já aprendeu nas explicações na aula passada, que o primeiro reinado ele ficou justamente marcado por isso, né? Por essa assembleia, né? Que Dom Pedro I foi outorgado e ele criou a Constituição, né? As leis da forma que era melhor para ele, né? Da forma que lhe convia, ok? Muito bem, correto, viu, Caio? Período regencial. Eu coloquei, aconteceu a negociação do ato adicional em 1834, que modificou a própria Isso Constituição. mesmo, exatamente. Aconteceu essa negociação, né? Que foi um ato adicional, né, onde foi modificado essa Constituição, foi modificada a própria Constituição, né? Mas a gente deve ressaltar que essa outorgação, essa negociação que aconteceu, ela modificou a Constituição, mas ainda favorecendo a Dom Pedro, né? A sua família. E, por último, no segundo reinado, o que foi que aconteceu de importante? Para que Dom Pedro II pudesse assumir o império. Pronto, ou seja, ocorreu o quê? O golpe, né, da maioridade, para 14 anos. E o imperador, né, para que o imperador pudesse assumir a nação, assumir, né, o controle da nação, porque até então nós estávamos vivendo um período regencial, né, o período que era regenciado, né, pelas doutrinas, ok? Era um período que foi regenciado por conta de que Dom Pedro de Alcântara era uma criança, né, e não podia controlar ou regenciar, né, a nação. Mas aí o que acontece? Né? Acontece esse golpe, que foi um golpe, né, da maioridade, né, que a maioridade era a partir dos 18 anos. Então, como eles já tinham criado a Constituição com leis que favoreciam a eles, eles apenas acrescentaram mais uma, né, da maioridade, para poder o filho, né, Dom Pedro de Alcântara, assumir o reinado. Segunda questão. Todo mundo botou direitinho, né? Resposta correta. Segunda questão. Por que o Brasil viveu um parlamentarismo às avessas? Quem que pode ler aí? Eu coloquei porque o Brasil tornou-se parlamentarista até a próxima etapa histórica. Ok, mais alguém? Eu, tia. Pronto, pode ler. Porque o que aconteceu exatamente o contrário do que acontece nos países europeus. O poder legislativo estava subordinado ao poder executivo. Exatamente, exatamente, corretíssimo, viu, João Pedro? A do Caio também não está errada, não, porque ele botou com outras palavras, mas a resposta é a mesma, viu? Então, aqui a gente percebe que o parlamento, ele aconteceu exatamente ao contrário do que acontecia nos países europeus, não é verdade? O poder legislativo estava subordinado ao poder executivo, né? Por quê? Porque eles criaram as leis que favoreciam a eles, né? Era ele que a lei, as outras leis era abaixo da deles, né? Eles era que era superior, ok? Questão 3. No final de seu reinado, Dom Pedro II sofria com a pressão da Inglaterra para abolir a escravatura. Explique qual o interesse da Inglaterra em libertar os escravos. Alguém pode ler? A sua resposta? Essa eu não consigo fazer, tia. Não conseguiu? Tá certo. Você vai fazer agora, viu, meu amor? Vai lá, Hudson. Pois tinha interesse em aumentar o mercado consumidor de seus produtos. Muito bem. E para isso, era preciso o quê? Que os escravos se tornassem homens livres, né? E assalariados, era para começar a poder comprar o que quisesse, né? Com isso, a Inglaterra ia ter mais lucro, né? Porque a população escrava era grande. Então, ele era a favor,
né? A Inglaterra tinha total interesse em aumentar os seus lucros. E eles achavam que esses homens se tornando livres, né? Iam ser homens que iam ser assalariados e ia passar a comprar o que quisesse, não é verdade? Muito bem. Mais alguém? Eu, tia. Pronto, João Pedro, pode ler, meu amor. Porque tinha interesse em aumentar o mercado consumidor de seus produtos e, para isso, precisava que os escravos se tornassem homens livres e assalariados para começar a poder comprar o que quisessem. Muito bem, isso mesmo. Excelente a resposta, corretíssimo. Mais alguém? Conseguiu pegar, Caio? Tô quase aqui, tia. Tia, Oi, amor. Diga, Laila. eu não consegui pegar 2. A 2? Então lá, a tia vai repetir, tá bom? A 2 é porque o Brasil, né, viveu um parlamentarismo às avessas, ou seja, né, ao contrário, ou da forma que eles queriam. Então, a resposta. Porque aqui o parlamento aconteceu exatamente ao contrário do que aconteceu nos países europeus. Porque aqui o parlamentarismo aconteceu exatamente ao contrário do que acontece nos países europeus. O poder legislativo estava subordinado ao poder executivo. O poder legislativo estava subordinado ao poder executivo. Tia, Oi, amor. pode repetir só a 1 do período regencial? A 1, Do período regencial só. pronto, período regencial, né? Aham. Aconteceu a negociação do ato adicional de 1834. Aconteceu a negociação do ato adicional de 1834, que modificou a própria Constituição. Pegou, alunos? Sim, tia, obrigada. De nada, amor. Ok? Deu certo? Diga, Laila. Repete só o finalzinho da 2. O finalzinho? Então, vamos lá. O poder legislativo estava subordinado ao poder executivo. O poder legislativo estava subordinado ao poder executivo. Pegou, meu amor? Peguei, tia, obrigada. Ok. A questão 4, gente, era uma discussão, né? Era para a gente realizar sobre o fim da monarquia no Brasil. E a manipulação política, né? Me pergunto se essa manipulação, a gente viu que o fim da monarquia, ele veio com os descasos, né, do imperador, que criava leis que simplesmente lhe favorecessem, né, leis que não fazia com que acontecesse o progresso, né, justamente porque eram leis que só favoreciam a si, e não tinha nenhum crescimento, nenhum desenvolvimento, né? E as cobranças de impostos cada vez era maior, e o povo começou a se revoltar,
né? Porque não dava oportunidade, não tinha oportunidade para outros políticos, então aconteceu, né, a derrubada da monarquia, né, e o começo da república, que a gente viu anteriormente. E aí ele termina perguntando se a manipulação política, né, hoje, atualmente. O que vocês acham? Alguém pode comentar? Existe ou não existe? Pode, meu amor, pode ler sim. Pode ler o que você botou. Pois a política praticada em todo o país, independente da legenda ou cor partidária, em sua grande maioria, possui como uma de suas principais características a manipulação indiscriminada da opinião e do apoio da grande massa da população. Isso mesmo, João Pedro. Muito bem. Por isso que eu pedi que, assim, o que vocês botaram, ou vocês escreveram o que vocês pensam em relação a isso, porque é isso que a gente vê, né? A principal característica das políticas é a manipulação, né? É isso mesmo. Corretíssimo. Ok? Então, a gente vai passar à frente, né? Nosso conteúdo. Vamos falar hoje sobre o ciclo do café. Tá bom? Alguém quer começar a leitura? Eu, tia. Como foi qual foi o progresso que o café trouxe, né? Porque nós sabemos que o café, ele tem o seu crescimento no período republicano, no início do período republicano, não é verdade? E aí, com esse ciclo do café, a gente vê um progresso, né? A gente vê um grande progresso, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, né? E aí a gente vai ver agora esse ciclo. Quem quer começar a leitura? Vamos lá, gente. Ninguém quer começar a leitura hoje? O Caio? Miguel pediu para ler. Você quer, Caio? Pode ser eu. Se eu posso ler depois do Caio? Tá dando certo? Tia, depois do almoço eu posso ler? As primeiras mudas de café foram trazidas Calma, para Caio. Ela caiu. Isso. Calma. Saiu. A internet tá horrível, gente. Tá caindo e voltando todo tempo aqui. Tá muito fraquinha hoje. Vamos lá? Como a tia tinha falado, a gente vai falar sobre o ciclo do café. Quem quer iniciar a leitura? Eu, tia. Pronto, pode começar, Caio. As primeiras mudas de café foram trazidas para o Rio de Janeiro pelo militar luso-brasileiro Francisco de Melo Palheta, contrabandeadas da Guiana Francesa. Durante muito tempo, as plantações eram voltadas exclusivamente para o consumo doméstico. Ok, Caio. Por aí, deixa eu te só comentar logo um pouquinho. Então, essas primeiras mudas de café, elas foram trazidas para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro, né? Como ele acabou de ler aqui, pelo militar, né? Francisco de Melo Palheta, né? Ele contrabandeava, né? Trazia da Guiana Francesa, né? E durante muito tempo essas plantações elas eram voltadas principalmente para o consumo doméstico, né? Era o intuito, né? O objetivo de início foi só para o consumo doméstico, ok? E aí a gente vê o desempenho desse café, né? O desenvolvimento, aliás. Alonso, vai ler, Alonso? Pronto. Porém, a partir do século X, século XXI... Do século XIX, amor. No século XIX, as lavouras de café se espalharam pelo interior da região sudeste, especialmente por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Havia dois grandes grupos de produtores de café: os produtores do Vale do Paraíba e os produtores do Oeste Paulista. Os primeiros investidores
Sua produção no sistema de plantation, ou seja, monocultura ou grandes latifúndios Latifúndios. com mão de obra escrava, visando o mercado exportar. Já os últimos empregaram na sua produção de mão de obra assalariada, composta de imigrantes, mas que estava muito próxima à escravidão devido às devido às condições de negociação desse trabalho. Ok. Então, a gente vê que no século XIX, as lavouras de café, elas se espalham, né? No início, a gente viu que ela veio com o objetivo só do consumo doméstico, né? Mas, posteriormente, elas foram se espalhando, principalmente no interior. Porque quando trouxeram as primeiras mudas de café para o Brasil, existia a criação bovina, né? O Brasil, na época, estava investindo na pecuária, na criação bovina. Então, houve o quê? Houve o medo deles plantarem, fazer as suas plantações, e o gado devorar. E aí, eles preferiram ir para os interiores, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro, que foram os dois estados, né, que foram mais contemplados com a plantação de café. E aí, por isso, o desenvolvimento das áreas, né, interioranas foi a partir do café, a plantação do café, que se espalhou, como ele diz aqui, né, principalmente na região sudeste, né, especialmente no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Havia dois grandes produtores, né, que eram os produtores paulistas, né, e o do Vale do Paraíba, ok? A outra pessoa para continuar, lá no último parágrafo, pronto, pode ler, amor. Houve grande. Bora, amor, pode continuar. O Dair, tu que queria ler? Sou eu, tio. Pronto, pode ler, meu amor. Houve grande expansão dessas lavouras cafeeiras devido a alguns fatores tais como o aumento do consumo do café nos mercados interno e internacional, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. A queda das exportações de outros produtos, como algodão, açúcar e cacau, o que levou muitos fazendeiros a investirem. Continue, meu amor. E as condições geográficas extremamente favoráveis às plantações, pois nessa região o solo é de terra roxa, ou seja, bastante favorável às lavouras cafeeiras e também da chuva e clima adequado às plantações. Ainda havia 2 pontos que contribuíram para as plantações de café. Grande parte do Sudeste já estava desmatada, facilitando a plantação. E o transporte das regiões de mineração para o Rio de Janeiro já existia e começou a ser utilizado para o escoamento da lavoura pelos cafeicultores. Ok? Então, a gente vê que houve uma grande expansão, né, dessas lavouras cafeeiras, devido a alguns fatores, tais como o aumento do consumo do café no mercado, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional, né, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Aconteceu o quê? A queda das exportações de outros produtos, como algodão, açúcar, cacau,
né? Então, esses produtos caíram, teve uma queda no consumo, né? Enquanto que o café, né, aumentou. E com isso, o que é que aconteceu? Muitos fazendeiros, né, começaram a investirem, né, nessa plantação de café, que na época foi chamada como o quê? Ouro negro, né? Porque era considerado o produto de maior valor da época. Então, ficou conhecido como ouro negro. E as condições geográficas, né, era extremamente favorável, né, onde a gente terminou de ouvir aqui que a terra era propícia, né, o clima era propício, sem contar que já existia o desmatamento, né, facilitando assim essa plantação. E transporte também já existia, né, o transporte para transportar o minério no Rio de Janeiro, e aí eles usaram esse transporte também, utilizaram também para fazer o escoamento do café. Então, houve alguns favorecimentos, né, que foi bastante positivo, o aumento do café, ok? Vamos lá para a página 232. Essas condições eram favoráveis porque a produção do café era muito simples, porém exaustiva. Primeiro, deixa eu te terminar aqui, aí você lê, viu, amor? Tá bom. Primeiro era necessário desmatar as terras onde seriam plantadas as mudas, que demoravam cerca de 5 anos para a primeira colheita. Durante esse tempo, outras lavouras de gêneros alimentícios eram cultivadas, além dos cafezais, para manter a subsistência daqueles que moravam nas fazendas. Ou seja, existiam outras plantações, né, de outros produtos, mas só para a subsistência dos fazendeiros, das pessoas que moravam na fazenda. Depois, a colheita era feita de forma manual, por escravos ou imigrantes, que em seguida colocavam os grãos para secar em terreiros. Após a secagem, retirava-se material que revestem o grão em mujolos especial de socadores para melhorar a qualidade de vida, né? Qualidade do café, aliás. Só então era escoados e levado em mulas até o Rio de Janeiro para serem exportado. Porém, os elementos estruturais da economia não mudaram. A monocultura, o latifúndio e a exportação. Tudo isso levou o café a tornar-se o principal produto de exportação durante muitos anos. Tamanha lucratividade proporcionou muito dinheiro obtido pelos comercialização do café, fosse investido na industrialização da região sudeste do Brasil. Um exemplo bastante interessante dessa industrialização foi a construção de ferrovias para transportar o café que interligavam as regiões produtoras. Intensificaram as ações de Portos de Santo para a exportação da produção, ficando dessa forma toda a riqueza concentrada no Sudeste, e o restante do país não viu benefícios. Ou seja, então, a região Sudeste, a gente acaba de perceber aqui, que a região Sudeste foi a região que foi beneficiada, né, totalmente beneficiada com a produção do café, não é isso? E a gente percebe também o motivo pelo qual chamar Ouro Preto, né, porque realmente era um lucro, né, muito grande, e onde chegaram a construir estradas de ferros para favorecer o escoamento, né. Então, a região Sudeste, o seu desenvolvimento, né, de início, dá-se graça à produção do café, ok? A gente já concluiu o nosso horário, né? E aí eu vou pedir para vocês continuarem a leitura da página 235, 236 e a atividade da página 237 para fazer em casa, ok? E amanhã a gente continua falando ainda sobre essa produção de café, tá bom, gente? Mas faça uma leitura, continue a leitura e amanhã a gente continua falando sobre a produção do café, tá bom? Beijos, abraço e até amanhã. Tchau, tia. Tchau, meus Tchau, amores. tia. Tchau. Tchau. Tchau.